Hoje nós vamos falar sobre cansaço. Não tinha outro texto para falar sobre cansaço melhor do que Mateus 11, de 28 a 30. Embora seja bem óbvio, mas não tinha como fugir dessa passagem bíblica. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração que entregamos a Ti. Recebe a nossa vida no Teu altar. E nesse momento recebe a nossa atenção exclusiva ao Senhor. Possamos ouvir a Tua voz. Possamos nos concentrar totalmente na ministração do Senhor para as nossas vidas. Sobre esse tema, sobre esse assunto, atinge todas as pessoas. Que é interessante, interessa a todos nós. Qual é a Tua palavra, Senhor? Quais são as Tuas diretrizes? Como podemos lidar com o cansaço? Abençoa-nos, Deus. Ministra-nos nessa noite. Oramos em nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estou cansado. Estou cansado é uma das frases mais ouvidas hoje em dia, nos dias de hoje. Estou cansado. E há vários tipos de cansaço presentes no mundo atual. Então, pegando essa frase, estou cansado, que eu duvido que tenha uma pessoa aqui que não tenha usado essa frase ainda, neste ano, talvez hoje. Estou cansado. E refletindo sobre os vários tipos de cansaço, quero trazer então algumas vertentes, algumas modalidades desse cansaço que é presente no mundo hoje. Eu elenquei aqui 5, só a título de introdução para nós. O primeiro deles é o cansaço físico. Se eu perguntasse aqui, quem é que está cansado fisicamente? Possivelmente muitos levantariam as suas mãos. Porque grande parte das pessoas dos nossos dias está cansada, afadigada, exausta, fisicamente exaurida, pensando assim: como é que eu vou terminar esse ano? Já estamos em junho, né? Eu já estou de arrasto, como diz por aí. Estou me arrastando. O segundo cansaço que eu quero destacar nesse início é o cansaço mental. Nós não temos apenas o problema do cansaço físico, gerado pela correria, mas temos também o cansaço mental. Nós somos sugados pelas demandas da vida, pelas dúvidas, pelas incertezas, pelos desafios frequentes que nós temos que lidar, que são cada vez mais urgentes, maiores, mais complicados, pelas pressões da vida, dos estudos, da vida acadêmica, da vida pessoal, da vida social, do trabalho, da carreira, da profissão, pelas pressões a que nós somos metidos todos os dias. Mas olha só, tem uma terceira modalidade de cansaço, não sei se você já ouviu falar nesses termos, que é o cansaço digital. Esse é relativamente novo, mas muito presente nos nossos dias, na vida das pessoas, e gerado esse cansaço pelo excessivo uso das mídias e da tecnologia. Está lá uma expressão nova, cansaço digital. E segundo uma reportagem da revista Saúde, da editora Abril, que eu pesquisei essa semana, há uma epidemia de cansaço digital no mundo. E aí a reportagem é assim: o mundo está sem energia e é preciso uma desintoxicação. Essa é a revista que fala.
uma desintoxicação, para que nós sejamos libertos deste cansaço digital que está nos tomando. O quarto cansaço, modalidade de cansaço que eu gostaria de destacar nessa introdução é o cansaço vivencial. Há muitas pessoas que estão cansadas da vida em si. E segundo reportagem do jornal O Globo, de uns dias atrás, a taxa de suicídio vem aumentando significativamente no Brasil a cada ano. A taxa de suicídio cresce. E a incidência maior do suicídio é entre jovens de 15 a 29 anos. Por que será? As pessoas estão cansadas de viver. Jovens, entre 15 e 29 anos, são os que mais chegam à vida, são os que mais se matam, são os que mais se suicidam. Num mundo que nós vivemos, com tantas possibilidades, quando eu olho para a geração atual, essa geração de jovens, né, nós temos vários aqui, é uma geração que tem tudo pela frente, que tem coisas maravilhosas, invenções tremendas, facilidades, coisas que eu sempre pego o Oswaldo para falar de coisa antiga, né? Coisas que eu e o Oswaldo não tivemos, né? Tinha que andar quilômetros para ir para a aula, tinha que trabalhar na roça, depois estudar, se quisesse ser alguém na vida, né? A nossa geração não tem isso. As coisas são muito mais fáceis, menos complicadas, menos complexas. Mas ao mesmo tempo é essa geração de 15 a 29 anos que está se matando, está se suicidando, porque há um cansaço vivencial, há um desencanto para com a vida. Mas eu já falei de 4 cansaços, mas o pior deles é o cansaço espiritual. É o cansaço gerado pelo grande vazio que está no coração do ser humano. Há uma busca por sentido, há uma busca por relevância, há uma busca por sucesso, há uma busca por realização nos nossos dias, há uma busca por preenchimento desse vazio que está no coração humano. E buscar isso nas inúmeras alternativas que são oferecidas nos nossos dias, não resolve. E as pessoas buscam, e elas veem que essa busca é sem sentido, é inglória, é improdutiva, e por isso elas se cansam, se frustram de tanto buscar. Elas estão cansadas. Uma pesquisa do Ibope apontou que 98% dos brasileiros têm algum nível de cansaço físico ou mental. Só tem 2% que não tem. E esse número é ainda maior entre jovens de 22 a 29 anos. Quem aqui tem de 22 a 29 anos? Levanta a mão para eu ver, né? Glória a Deus, que vida boa, né? Vocês têm. Logo vocês vão sentir saudade, tá? Puxa, quando eu tinha 29 anos. Então aproveita. Mas eu estava falando que tem uma pesquisa do Ibope que diz que 98% dos brasileiros estão cansados. Mas esse número é ainda maior. Eu falei de 98%, esse número é ainda maior entre os jovens de 22 a 29 anos, é de 99%. Ainda segundo essa pesquisa do Ibope, as principais causas do cansaço são o estresse e a correria do cotidiano. Vou dar aqui uma pincelada sobre causas. O estresse e a correria do cotidiano, a falta de condicionamento físico, né? As pessoas não se exercitam, problemas pessoais, nos cansam, né? Os problemas, intempéries da vida, revés, você quer fazer uma coisa e não dá certo, tudo isso nos cansa. A alimentação desequilibrada, falamos bastante sobre isso na série passada, sobre família, né? A acomodação é uma das causas do cansaço. Acomodação, preguiça sem motivo. Alguém já teve isso? Não levante a mão, tá? Preguiça sem motivo. Ah, hoje eu estou com uma preguiça. Eu não sei de onde vem, não sei porquê. O fato é que ela está lá. Preguiça sem motivo. Problemas no trabalho e questões de saúde, tudo isso traz cansaço. Mas por
que estamos tão cansados, queridos? Talvez porque algumas compreensões errôneas nos empurram para isso. Vou falar aqui rapidamente, estou só na introdução ainda. 3 compreensões errôneas. Primeiro, a ideia de que a agenda lotada é sinônimo de sucesso. Nós temos isso hoje. Agenda lotada. Quanto mais compromisso você tem ali na sua agenda, quando você abre uma agenda, quando alguém vai falar com você e você tem assim orgulho de dizer: deixa eu ver na minha agenda é muito lotada. Às vezes o pessoal vem falar comigo: acho que a minha agenda é lotada. Minha agenda está bem livre, viu, gente? Então, olha só. A segunda coisa aqui é a ideia de que ocupação é sinônimo de realização. Estou ocupado demais. Outra coisa também que eu ouvia sempre falar, sabe? Pastor, eu sei que você é muito ocupado. Eu sou mesmo. Mas a gente dá jeito. Mas existe essa ideia assim, de que ocupação é sinônimo de realização. Se eu estou ocupado, é porque eu estou me realizando. E a outra é a ideia de que correria é sinônimo de importância. Por isso as pessoas correm. Elas se sentem importantes. Esse é o nosso mundo. As pessoas são assim. A tendência é assim. O estilo é assim. E agora eu quero entrar então, queridos, voltar lá para trás e dizer que o mundo que Jesus enxergou não era diferente do mundo atual. Havia, por exemplo, várias alternativas naquele mercado, digamos assim. Por exemplo, o legalismo dos fariseus era uma alternativa que oferecia solução e muita gente entrava. A guerrilha dos zelotes, que eram os partidos religiosos da época, a conveniência dos saduceus, que faziam a política da boa vizinhança com os romanos, ou o isolamento dos essênios, que formavam as comunidades isoladas, chamadas comunidades alternativas, mas nada disso estava aliviando a carga das pessoas. Jesus, que começou o seu ministério, estava lá caminhando entre as multidões, estava percebendo a sua angústia, o seu desespero, o seu desequilíbrio, a sua insatisfação, a sua incompetência em gerir a existência de forma adequada. Mais atrás um pouco do texto que nós lemos, que está aqui em Mateus 11, lá em Mateus 9, nós encontramos as palavras do evangelista Mateus dizendo assim, falando sobre Jesus: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam, o que Jesus disse? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O coração de Jesus se mexeu, porque identificou que aquelas multidões não estavam felizes. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao identificar toda essa problemática, então, e saber que os processos religiosos não estavam sendo suficientes para resolver a questão, ele faz então o seu chamado aqui em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui então nós temos uma boa notícia para o mundo antigo e uma boa notícia para o mundo contemporâneo. Aqui nós temos uma boa notícia para os ouvintes originais que ouviram Jesus naquele dia e para os ouvintes atuais, para nós que estamos ouvindo Jesus hoje. Mas a pergunta principal que eu quero fazer essa noite é: o que Jesus faz para resolver o nosso cansaço? O que Jesus faz, queridos, para resolver o nosso cansaço? E eu quero dizer, olhando para esse texto, tirando lições bem óbvias, primeiro, Jesus faz um convite. Jesus faz um convite irrecusável. Essa é a primeira afirmação, esse é o primeiro ponto principal dessa noite. Jesus, o que Jesus faz para resolver o nosso cansaço? Jesus faz um convite irrecusável. Jesus olha para aquelas pessoas, como eu já disse, e enxerga além de sorrisos aparentes. Elas estavam perfumadas, bonitas, tinham penteado o cabelo, passado perfume para se encontrar com Jesus, mas Jesus olha e vê além disso. Ele penetra no fundo dos seus corações.
ele percebe os seus temores, ele identifica os seus medos, ele se sensibiliza com a dor deles, ele faz um convite irrecusável, um convite que não tinha como recusar. Mas antes de seguir isso, eu quero perguntar para você: qual foi o convite, o melhor convite que você já recebeu? Pensa aí, você vai responder. Qual foi o convite mais importante que você já recebeu? O que você saiu pulando de alegria? Um convite para ir à casa de alguém importante, famoso? Um convite para um jantar chique? Um convite para uma festa de 15 anos, super badalada? Para um casamento de uma pessoa extremamente famosa? E aquilo te animou muito, não foi? Você recebeu aquele convite, ficou lá mostrando para todo mundo, pensando como que ia alugar a roupa de festa lá com a Sandra, né? E esperando que chegasse o dia. Aquilo te deixou cheio de expectativa, de ânimo, de euforia, por causa do convite que você tinha recebido. Mas aqui nós estamos falando do convite do Senhor Jesus. Não é um convite, queridos, de alguém qualquer. Não é um convite qualquer, não é um convite de alguém qualquer, é um convite de Jesus, é um convite do próprio Deus. E o diferencial desse texto, queridos, que eu olho aqui e enxergo, é que o próprio Jesus é quem convida. E ele não convida, preste atenção nisso, é muito importante nesse texto, ele não convida para ir a algum lugar. Ele não convida para ir a uma agência, a uma entidade, uma instituição, a um hospital, coisa assim. Ele convida para ir a Ele. Ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. Porque Jesus, querido, é aquele que não encaminha. Jesus é aquele que Ele mesmo resolve. Ele mesmo assume a responsabilidade. Venha a Jesus. Venha a Jesus se você está cansado. Venha a Jesus se você está sobrecarregado. Não importa a natureza do seu cansaço. Pode ser cansaço físico, pode ser cansaço mental, pode ser cansaço vivencial, pode ser cansaço espiritual. Jesus é a solução para todos eles. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Sabe como esse processo se dá? Sabe como Jesus opera e alivia o cansaço da sua vida? Ele poderia fazer isso através de um milagre extraordinário, chegar, colocar a mão sobre você assim e dizer: sai cansaço. Mas Ele não faz dessa forma. Na maioria das vezes, não que Ele não possa fazer, e às vezes até Ele faz milagrosamente. Isso já aconteceu comigo. Situações que eu estava assim, muito debilitado, não conseguia nem levantar, ficar em pé, mas tinha compromissos inadiáveis, coisas que eu realmente tinha que estar lá. E orei, busquei a Deus, e Deus me deu forças. Às vezes Ele faz assim, mas na maioria das vezes Ele usa processos ordinários. E eu espero que você entenda bem isso que eu vou falar. Quando você aceita o convite de Jesus, que diz: vem a mim. Quando você vai até Jesus, quando Ele se torna o centro da sua vida, o cansaço vai se dissipando. Vamos lá. Eu espero que você compreenda, que eu consiga explicar bem para você. Quando a sua vida é centrada em Jesus, o seu cansaço físico diminui. Mas como, pastor? Quando a sua vida é centrada em Jesus, o seu cansaço físico diminui, porque você não precisa se matar de trabalhar para provar coisas para os outros, porque Jesus é o centro da sua vida. Quando Jesus é o centro da sua vida, o seu cansaço físico diminui, porque você entende a importância do descanso. Hoje nós temos gente que trabalha demais, que não entende a importância do descanso. Quando a nossa vida está centrada em Jesus, a gente vai entender, por exemplo, que o domingo é o dia do Senhor. E aí o domingo é o dia que a gente vai descansar das outras obras e que vai consagrar-se ao Senhor.
Quando a gente entende isso, querido, quando a gente centra a vida em Jesus, o nosso cansaço diminui. Porque nós não precisamos agradar todo mundo, nós queremos agradar Jesus. Mas quando a sua vida está centrada em Jesus, o cansaço mental também diminui, não é só o cansaço físico. O cansaço mental diminui porque você declara a sua dependência dele. Então você está lá todo estressado, cansado, preocupado, mas quando você centra a sua vida em Jesus, você passa a confiar nele, a depender dele, entregar a sua vida a ele. Quando a sua vida está centrada em Jesus, o seu cansaço digital diminui. Pastor, como é que é isso? Como é que diminui esse cansaço digital quando eu centro a minha vida em Jesus? Sabe por quê? Porque você entenderá o valor da contemplação, porque você entenderá o valor da oração. E aí você vai pegar o celular, o smartphone, colocar de lado e vai gastar um tempo de oração na presença de Deus, contemplando o Pai. E aí o cansaço vai se dissipando. Quando a sua vida é centrada em Jesus, o cansaço vivencial diminui, porque o seu grande encanto é Jesus. A vida ganha um novo sentido, a vida ganha um novo foco, a vida ganha um novo propósito. A sua correria diminui, porque agora você quer agradar a Jesus. Então a sua vida fica melhor, porque Jesus é o centro da sua existência. Mas quando a sua vida está centrada em Jesus, o cansaço espiritual simplesmente desaparece, não existe mais. As buscas se encerram, os vazios, o vazio é preenchido, a alma é curada, o fardo é aliviado, a salvação é recebida de Jesus e a vida toda é transformada. Percebe então que a diferença, a solução para o nosso cansaço é quando a nossa vida está centralizada em Jesus. Aí tudo mais vai se dissipando, vai se diminuindo. Jesus vai crescendo e vai nos abençoando. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus faz uma proposta irrecusável. Então, primeiro, Jesus faz um convite que é irresistível, mas em segundo lugar, ele faz uma proposta que é irrecusável. Olha só como Jesus apresenta essa proposta, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus diz assim: venham a mim, esse é o convite que ele faz, mas agora ele faz uma proposta: tomem sobre vocês o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Mais para frente ele vai dizer: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É muito claro que Jesus nesse texto está se referindo ao jugo imposto pelos líderes religiosos da época, especialmente os fariseus, que colocavam jugos e atavam fardos nas costas das pessoas extremamente pesados, e ninguém mais podia suportar o legalismo dos fariseus. Havia um conjunto de regras altamente rígidas e restritivas impostas pelos fariseus aos seus seguidores. Regras como, por exemplo, que eu aprendi quando estava no seminário, os judeus, da linhagem farisaica, eles não podiam nem cuspir no chão no sábado, nem cuspir no chão, porque segundo eles, quando se cospe no chão, o terreno arenoso trabalha, tá? Veja só o nível de loucura, já vou dizer. Então, era uma regra que tinha, além de tantas outras, e esses eram então os jugos pesados que se atavam sobre as pessoas. Meus queridos, regras são boas e necessárias, não vou falar contra elas, de jeito nenhum, mas muitas delas parecem injustificadas e desnecessárias. E Jesus então compara isso a um jugo. Mas você deve estar se perguntando: o que é um jugo? O que é um jugo? Bom, o jugo, querido, o Oswaldo vai saber isso aí, mas um jugo. O jugo era um instrumento em forma de U,
que servia para dominar animais, especialmente bois, que eram usados para trabalhar a terra, preparar o terreno para as plantações, para o arado. Jugo era um aparato de dominação. Essa frase é importante. Jugo era um aparato de dominação. Como que se dominava um boi? Colocando o jugo. Muitas vezes sobre 2 bois. E aí atavam o jugo, os dois bois ficavam juntos. Eles tinham que obedecer, isso é submissão. Eles tinham que estar juntos, isso é unidade. É para eles fazerem o trabalho juntos. Claro que tem um aspecto positivo, né? Mas o que Jesus está destacando aqui é o aspecto negativo, de que os fariseus usavam esses jugos para dominar as pessoas, e por isso elas estavam cansadas. Então a proposta de Jesus é: venham a mim, tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é um rabino diferente dos demais. Jesus é um mestre diferente dos demais. Jesus é um Senhor diferente dos demais. Por essas razões, o seu jugo também é diferente. O sistema de Jesus não é o da imposição de regras para as pessoas, mas do ensino para uma vida abundante. Por isso ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu não quero dominar vocês, é isso que Jesus está dizendo, através de um jugo, mas eu quero que vocês aprendam. E o que nós precisamos aprender com Jesus para nós encontrarmos descanso, queridos? Essa é a pergunta que eu queria fazer agora. E eu queria sugerir algumas coisas bem práticas que nós precisamos aprender com Jesus para nós encontrarmos descanso. Primeiro, aprenda o valor da vida simples. Aprenda o valor da vida simples. Sabe qual é o problema do nosso cansaço? Sabe qual é uma das razões do nosso cansaço? É porque nós não vivemos uma vida simples. Nós complicamos demais. Nós deixamos a vida muito complexa. Veja só o que Jesus disse, queridos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era simples, ele tinha uma vida simples. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Lucas 9:58. Então eu digo para você reduzir o cansaço, você precisa aprender com Jesus. E uma coisa que você precisa aprender com Jesus é o valor da vida simples. Mas também tem mais: aprenda o poder da gratidão. Aprenda a ser grato. Porque quem aprende a agradecer também aprende a descansar. São duas coisas que andam juntas. A gratidão é um ótimo remédio para a preocupação. E a preocupação que nos cansa. Quando nós olhamos, olha para a sua semana, veja tudo que você tem para fazer. Aí você começa a se preocupar. E aí, queridos, nós temos que inverter, irmãos. Temos que agradecer. Você dá um exemplo bem simplesinho aqui, queridos. Mas, por exemplo, a gente estava bastante preocupado em que fazer para a nossa filha que está completando 2 anos. Nos preocupa, né? Nos cansa. Minha mulher muito mais, ela preparou uma recepção que nós vamos ter para vocês aqui no final do culto hoje, tá? E fique alegre, fique animado, vai ter uma sanduichinha, coisa boa aqui para a gente comer. Mas eu comecei a pensar uma coisa. Sabe qual deveria ser o nosso grande foco? Agradecer a Deus pela vida dessa menininha. O presente que Deus nos deu. E ela é tão graciosa, ela é tão bonita, tão esperta, inteligente e agora também tão brava, né, que a gente está descobrindo aos poucos, né, com 2 anos agora, fazendo cena. Mas aí quando a gente pensa assim, vou agradecer, aí a gente descansa, Deus. É isso que eu estou falando para você. Quando a gente agradece, a gente descansa. Você está
Você está chateado com a vida? Então passa ali no cemitério, né, que tem aqui próximo. Esses dias eu passei ali e Deus ministrou meu coração. Eu disse assim: quanta gente que está aí, que gostaria de estar vivendo, mas não tem mais essa chance. E nós temos agora. E nós estamos vivendo cansados e preocupados. Que tal se a gente inverter isso? E ao invés de viver cansado e preocupado, se a gente ser mais grato. O texto bíblico que me ajuda a entender isso, queridos, é quando Jesus está lá, na multiplicação dos pães, que é bem conhecido. E aí os discípulos estão preocupados: como nós vamos dar de comer para toda essa gente? E Jesus pergunta: o que vocês têm aí? E alguém diz, né? Filipe foi lá, achou um menino, temos 5 pães e 2 peixinhos. O que os discípulos falam? Mas isso que é para tanta gente? Eles estão preocupados, eles estão cansados, estão estressados. E aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e o que ele faz? Vocês se lembram? Diz assim: dando graças a Deus. Então ele olhou para o Pai e disse assim: Pai, eu te dou graças por esses 5 pães e 2 peixes. Você acha que Jesus estava cansado, preocupado? Não, estava agradecido. E aí distribuiu-se e o milagre se realizou. Aprenda o valor da vida simples, aprenda o valor da gratidão, mas também aprenda o valor da fé. Para você reduzir o cansaço, você precisa aprender o valor da fé. Confiar em Deus reduz o nosso estresse, diminui a nossa preocupação e reduz o nosso cansaço. E Jesus nos desafiou a termos uma vida de fé, confiança nele, crer na providência dele. Jesus vai nos sustentar, ele vai providenciar o que nós necessitamos. Então, quando nós entendemos isso e confiamos verdadeiramente em Jesus, isso reduz o nosso cansaço, isso reduz o nosso estresse, isso reduz a nossa preocupação, isso reduz a nossa ansiedade. E a gente tem a chance, então, de ter uma vida mais livre, mais tranquila. Essa é a lógica aqui. Aprenda com Jesus. Ele disse: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo. Mas em último lugar, então Jesus faz um convite que é irresistível. Jesus faz uma proposta, aliás, é o contrário, irrecusável, né? O convite, a proposta, irresistível. Mas Jesus também faz uma promessa inigualável. Jesus faz uma promessa inigualável. No versículo 29, parte B, diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. E no versículo 28, no final, diz assim: e eu vos aliviarei. Essa é a promessa: eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Meus queridos, pessoas prometem, mas não cumprem. Nós estamos acostumados com isso e muitas vezes somos nós mesmos que prometemos e não cumprimos. Os políticos prometem e não cumprem. Estamos cansados disso. As propagandas prometem e não cumprem. Quem de vocês aqui nunca comprou um negócio que foi oferecido lá, muito bonito na televisão, e ele chegou e falou: agora eu vou emagrecer, agora a feiura vai embora, ficar bonito, né? E não aconteceu. Promessas não cumpridas, a feiura não. Desculpa, viu, irmãos? Essa palavra feiura, ela anda assim meio comigo, né? A verdade é que nós estamos cansados de tantas promessas não cumpridas. Mas olha só o que Jesus diz: e achareis descanso para a vossa alma. Em Jesus nós achamos descanso. Mas Jesus fala de um descanso que não é só no corpo, porque às vezes esse cansaço que a gente sente, já experimentou dormir umas 2 horas, depois você se sente tranquilo, já passou, se dissipou o cansaço, já experimentou tirar um dia de folga,
Já experimentou tirar umas férias? Isso resolve o cansaço do corpo. Mas Jesus diz aqui: deixareis descanso para a vossa alma. Em Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas, solução para as mazelas da vida, solução para os traumas psicológicos que nos cansam, que nos acompanham. Em Jesus nós encontramos solução para os complexos da existência que muitas vezes estão aí dentro de nós. Em Jesus nós encontramos solução para as dores mais profundas que nós carregamos. Em Jesus nós encontramos solução para os desencantos da vida. Ele faz uma promessa e você precisa crer nisso. Mas eu termino dizendo que esta ainda não é a melhor notícia. Ainda não é a melhor coisa. Ainda não é a melhor parte. Tem algo superior. Jesus não apenas nos dá descanso em relação aos problemas e adversidades ou fatores circunstanciais da vida. Ele provê um descanso superior, queridos. E este era o âmago da questão. Esta era, o âmago da questão. Este era o que Jesus realmente queria falar com aqueles corações que nos cansa. Você já vai entender o que eu estou falando. O que nos cansa é a busca. Muito mais do que o trabalho, se correr, se desgastar fisicamente. O que nos cansa é a busca. Você tem que fazer dar certo. O que nos cansa, queridos, é o labor que nós empreendemos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa coisa superior que eu quero mostrar para você. Há um labor, há um trabalho, há uma busca que cessa em Jesus. Nós não precisamos mais trabalhar pela nossa salvação. Ele trabalhou por nós. Esse é o mais importante. Nós não precisamos mais trabalhar para resolver o problema do pecado. Ele trabalhou por nós. É só nós agora adentrarmos ao processo que Ele nos deu para vencermos o pecado. Nós não precisamos mais trabalhar para derrotar Satanás. Ele já trabalhou por nós. E agora o que a Bíblia diz é que a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por quê? Por que ficou fácil? Porque Jesus já resolveu, porque Jesus já trabalhou isso para nós. Nós não precisamos mais trabalhar para obter a vida eterna, queridos. Ele já trabalhou por nós. Nós não precisamos mais trabalhar para obter a paz da alma. Ele trabalhou por nós. Então, o superior de tudo isso é que Jesus é o verdadeiro descanso. Jesus é o verdadeiro descanso. Por isso ele diz: venham a mim. Descanse. Termino dizendo: descanse em Jesus, pela salvação eterna que Ele te oferece. Descanse. Ele é gracioso, Ele te deu isso de graça. Então, querido, descanse. Se você morrer hoje, você vai para o céu, vai estar com Jesus. Isso é bênção. Não quero que ninguém morra, mas fique tranquilo, descanse em Jesus. Agora, descanse em Jesus não apenas pela salvação eterna que Ele te oferece, mas também descanse em Jesus pelo livramento diário que Ele te dá. Todos os dias Jesus está com você, te abençoando. Então venha a Jesus com o seu cansaço. Ele te faz
um convite que é irrecusável. Vinde a mim. Ele te faz uma proposta que é irresistível. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo. Mas Jesus faz uma promessa que é inigualável: e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus.